O ser humano, o Brasil, o mundo parecem estar divididos. É que a verdade divide e a verdade está no banco dos réus. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina que talvez tenha chegado o momento de destruir pontes e construir muralhas. Queridos amigos, salve Maria! Chegamos ao 10º domingo do tempo comum. E já na primeira leitura uma grande lição. Adão e Eva que foram enganados pelo pai da mentira. Adão e Eva construíram uma ponte e caminharam sobre ela em direção ao demônio. O demônio mentiu para eles e construiu em relação entre eles e Deus uma muralha. Deus os procura. Adão, Adão, onde estás? E o homem se esconde de Deus. O salmo de resposta nos traz a solução. O profeta Davi, que compôs esse salmo, clama do profundo: clamei até vós, Senhor, escutai a minha voz. É o homem construindo pontes em relação a Deus e muralhas em relação ao demônio e ao mal. Na segunda leitura, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, o apóstolo diz: irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso lhes falei, nós também cremos e por isso falamos. É um apelo à unidade, sim, a unidade que foi fragmentada por um inimigo externo desde o início da criação. No Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo retorna para casa. Retorna para casa e tamanha a multidão que se apinha em derredor dele, que ele nem tinha tempo para comer. E o que ele fazia? O que sempre fez, o bem. E por causa do bem que ele fazia, vieram do centro da fé do povo de Israel, mestres da lei, para o interrogar. Interrogar a respeito do quê? Notem, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu, o demônio, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Importante parábola para responder àqueles homens, mas também para nos dar uma grande lição. A divisão. A divisão em que nos encontramos muitas vezes em família, a divisão que nos encontramos neste nosso tão querido Brasil, a divisão que nos encontramos abrindo mais o leque no mundo inteiro, ela repousa num único ponto. Nós estamos construindo pontes em relação ao mal e estamos edificando muralhas em relação a Deus. E enquanto isso, o inimigo externo nos divide, nos separa de Deus e nos traz como consequência a derrota. E Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, nosso Senhor, que passou pelo mundo fazendo o bem, Ele que disse si mesmo que é a verdade, nós hoje aprendemos também no Evangelho que a verdade divide bons de maus. E a verdade foi hoje colocada no banco dos réus. Nós devemos aprender e tirar disto uma grande lição para a nossa vida espiritual. Não façamos como Adão e Eva, que se deixaram iludir pelo tentador infernal. Não façamos como eles. O demônio os iludiu, que por detrás do pecado haveria uma grande alegria. E depois construiu muralhas entre eles e Deus, porque Deus, quando os procurou, eles julgaram, iludidos pelo demônio, que ele viria para os destroçar, quando Deus se aproximou para os perdoar. O demônio sempre mente, ilude com o pecado e quer nos afastar de Deus quando ele vem à nossa procura e nos quer perdoar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.